Muito bom dia. Hoje, dia 12 de julho de 2023, estamos aqui reunidos para mais um café da manhã da Uniapac ADCE, associação que congrega líderes, empresários e empreendedores em 40 países do mundo, na Europa, África, Oceania, América Latina. E hoje estamos aqui nessa telinha com Adalberto, que é o presidente da ADCE São Paulo, Padre Valdeir, que é o nosso conselheiro espiritual da ADCE São Paulo e da ADCE Brasil, Uniapac ADCE Brasil, o Robert e a Marcela, que daqui a pouquinho vai entrar conosco aí também. Agradecemos a disponibilidade do Robert em compartilhar os seus conhecimentos, do Robert e da Marcela, né, sobre o panorama macroeconômico brasileiro. Fácil, né, Robert? Panorama vai ser assim, nada mais do que não sei quantos séculos para a gente conseguir falar sobre tudo isso daí. Agradeço aí a presença de vocês que estão nos assistindo, estamos aí com um número bastante expressivo de pessoas já conosco, que fazem parte aí dos nossos amigos e dos associados da ADCE. Eu peço que o Padre Valdeir inicie aí as nossas orações, né, o nosso encaminhamento espiritual, e hoje peço especialmente, viu, Padre Valdeir, nós temos aí, acho que nesse dia até brinquei com o Padre Catalfo, lá de Aparecida, que acho que as cegonhas esse dia estavam mais disponíveis, né? Só que na nossa casa, aqui no nosso pedacinho, nós temos um irmão, um neto e uma sobrinha no mesmo dia, né? No dia 12, sendo que a sobrinha e o neto são exatamente do mesmo dia e do mesmo ano, um de manhã e o outro à tarde. Então, as cegonhas esse dia estavam aí de folga, resolveram pousar aqui nos telhados, né? Então, Padre Valdeir, por favor, aí, nos inspire aí com as suas orações, por favor. É tão bom quando chegam os anjos na vida da gente, né? Porque se a gente não percebe que é anjo no começo da vida, a gente vai perceber que é anjo no final da vida, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é de São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 primeiros apóstolos. Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Esse evangelho tem algumas particularidades muito interessantes, né? Em primeiro lugar, ou seja, de que Jesus dá aos discípulos o poder de expulsar os espíritos maus e de curar, né? Então, quando nós olhamos os espíritos maus e de curar, nós podemos ver, ou seja, não só no aspecto físico, mas também no aspecto psíquico, né? Expulsar realmente os espíritos maus é expulsar os demônios dentro do coração da pessoa. Curar a pessoa, ou seja, é ser misericordioso com a pessoa, acolhedor da pessoa. E Jesus manda os discípulos justamente, ou seja, com essa finalidade. A gente muitas vezes olha espírito dos espíritos, espantar os espíritos maus como o diabo e assim por diante, porque a gente sempre quer ver alguma coisa assim mirabolante, né? Ou seja, a cura como se um paralítico tivesse saído correndo, né? Ou seja, a gente olha muito por um lado e a gente esquece de ver, ou seja, de que essa cura espiritual, esse expulsar os demônios e essa cura espiritual faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então, os discípulos são enviados a nós, né? É interessante também que o primeiro é Simão Pedro, né? E o último é aquele que traiu, né? Ou seja, pega justamente aquele que ele entrega as chaves, né? E coloca o último como aquele que foi realmente o traidor.
Mas é interessante porque não deixa de citar de que ele foi, de que ele também fez essa experiência, só que ele não aderiu, né? Ide as ovelhas, né, perdidas da casa de Israel, né? Ou seja, porque a escuta da palavra, ou seja, de Jesus, da mensagem do reino de Deus, está mais próximos daqueles que acreditavam em Deus. Por isso que Jesus manda eles ali. Mas não necessariamente foi isso que aconteceu, né? Visto que depois Paulo vai para os pagãos, e aí é que o cristianismo se espalha para todos os lados. Vamos fazer, então, a oração do dirigente cristão de empresa, né? Deixa eu só pegar aqui. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais, para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristãos de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou pedir a vocês que eu vou ficar com a minha câmera fechada, porque eu estou no retiro aqui em Aparecida, mas eu quero acompanhar, né? E depois, no final, eu volto, eu abro a câmera para dar a bênção, tá? Mas o Robert e Márcia, que Deus realmente os ilumine nessa exposição de vocês e tenha certeza que todos nós estamos ansiosos aí para uma iluminação, né, diante dessa realidade de Brasil. Obrigada, Padre Valdeir, muito obrigada aí pela disponibilidade. É bom saber que você está no retiro, que aí é uma inspiração a mais, né? Então, estamos aí mais protegidos ainda hoje, né? Então, muitíssimo obrigada aí por essa mensagem. E a gente, aqui, o Robert e Marcelo, a gente procura atender os horários, né? A gente encerra às 9h, para que as pessoas possam se programar e dar sequência aí na vida. As perguntas que vocês tenham podem ser feitas pelo chat. Já coloquei ali, então, que vocês tiverem alguma pergunta para ser feita para o Marcelo, para Marcelo e para o Robert, vocês façam por ali, por favor. E dizer ao Robert e Marcelo aqui, a tecnologia às vezes dá uma embaralhada na gente, mas ela também é maravilhosa, né? Porque nós podemos chegar, o mundo ficou pequeno, né? Então, hoje nós estamos, mais uma vez, atravessamos o oceano e estamos sendo assistidos por Portugal, por pessoal lá da Europa. Muito bom dia aí o nosso querido José Roquete, que sempre nos acompanha e nos prestigia, e também no Brasil todo, né? No norte, no sul, pelos nossos associados aqui da DCE. Eu convido o Adalberto para poder fazer aí as boas-vindas ao Robert e à Marcela. Por favor, Adalberto. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Esse é o 5º café da manhã da DCE desse ano. Agradecemos a presença de todos. O nosso convidado de hoje é o Robert Van Dijk e a Marcela Rocha. E a Gigi já mencionou um pouco, só queria complementar rapidamente sobre eles, né? O Robert, ele é bacharel e pós-graduado em administração pela Getúlio Vargas. Ele é presidente da Ambima. A Ambima é uma Associação de Entidades de Mercado Financeiro e Capitais. Ele é CEO da Principal Financial Group do Brasil. Trabalhou já em instituições como o Banco Votorantim, Bradesco, o Banco Chaim, dentre outros. A Marcela, ela é bacharel em Economia pelo Mackenzie, mestre em Economia pelo INSPER, trabalhou no Banco ABN, conselheira também da Ambima e economista-chefe da Principal Claritas. O tema da palestra, a Gigi já mencionou, é o panorama macroeconômico, num país que está passando aí por um momento desafiador, né? Tantas reformas tributárias, inseguranças jurídicas, etc.
Mas, Robert, não sei se você se lembra, você esteve conosco em 2012, há 11 anos atrás, né? E você nos deu uma aula, uma palestra-aula naquele dia, falando sobre PIB, IDH e índice de felicidade, e que, na verdade, a correlação não é direta. Foi fantástico, foi formidável. Muito obrigado por você retornar aqui conosco. E passo a palavra para vocês, então, para o Robert e para a Marcela. Muito obrigado. Passou o tempo, mas para nós não, né? Estamos iguaizinhos, né, Robert? Não é nada. Roberto, estamos aqui iguaizinhos, congelados. Tempo e espaço não existe para nós. Tá, e dizer que a gente, apesar desse cenário, né, Adalberto, a gente tem aqui o Robert e a Marcela, eu conheço o Robert há muitos anos, e a gente vem aqui trazer esperança, né, de que com o nosso conhecimento, com as nossas experiências, a gente possa transformar esse cenário, né, que a gente possa contribuir para que o cenário seja um cenário melhor, não é mesmo, Robert? Sim, acho que... Bom, primeiramente eu queria dizer da alegria, da honra, em nome da Marcela, em meu nome, de estarmos aqui hoje com vocês. Agradecer especialmente a você, querida Gigi, ao Adalberto, ao querido Wagner dos Santos também, ao padre Valdeir, enfim, a todos os amigos da DCE, de a gente poder estar aqui mais uma vez junto com vocês, para poder... em uma hora, que é um desafio extremamente grande, poder tentar endereçar um pouquinho as questões que permeiam o Brasil e para entender também um pouco de Brasil. A Marcela vai comentar um pouquinho também do que se passa aí no mundo, né? Porque hoje tudo é interligado, né? Sempre foi, mas hoje mais do que nunca vivemos num mundo extremamente interligado, onde tudo afeta tudo. Então, eu acho que, mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado e a nossa alegria em estar aqui com vocês. E eu já passo aqui para Marcela poder iniciar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, a nossa exposição um pouquinho desse momento que vivemos no nosso planetinha. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria reforçar o agradecimento que o Robert colocou agora. Para a gente é uma honra poder conversar com vocês, passar um pouco qual que é a nossa visão do cenário econômico. Como ele comentou, é um desafio a gente conseguir falar disso em um pouco tempo, mas a gente pretende aqui tratar de vários assuntos que estão na atualidade lá no mundo, que vão impactar o Brasil e que possam ser do interesse de vocês nas perguntas e respostas para depois a gente entender melhor, tá? A gente vai compartilhar aqui a apresentação. Vocês conseguem me avisar se estão vendo a apresentação, por favor? Ainda não, Marcela. O Robert, e a gente falando aqui de esperança, né? A gente tem a maior esperança que a gente tem é essa amizade, né? Quantas pessoas que estão aqui, que a gente tem uma rede aí tão maravilhosa, né? Que pode compor e colaborar. Entrou, Marcela? Perfeito, Gigi. Enfim, só para não deixar sem comentar isso, a verdade, eu acho que esse é um dos maiores valores que a gente vivencia na nossa experiência e que a gente leva conosco, que são as amizades. Elas, né, família e amigos, sem dúvida nenhuma, são talvez os bens mais preciosos que a gente tem em nossas vidas e que dão sentido a ela. Então, com certeza não poderia concordar mais, Gigi. Mas passo agora, então, aqui para a Marcela. Obrigada, Robert. Então, pessoal, como eu comentei, eu vou falar um pouco de cenário global, porque para a gente não tem como falar de Brasil se a gente não entende esse mundo que está vivendo várias transformações, né? A gente esquece, mas os últimos 3 anos foram extremamente intensos na economia mundial. A gente passou por uma pandemia. Quando a gente estava se recuperando dessa pandemia, a gente teve uma guerra, algo que não acontecia ali desde a Guerra Fria, há mais de 20 anos. Quando a gente falava dessa guerra, teve um choque de inflação, aumento das taxas de juros. Nós brincamos que parece que o mundo retrocedeu. A gente voltou a ter problemas antigos, conflitos geopolíticos, inflações fora de controle e taxas de juros subindo de maneira muito forte.
E como foi o desempenho da economia global no meio de tantos choques? Uma recessão lá em 2020 foi inevitável por conta da pandemia, por conta de todas as políticas de restrições, mas desde 2020 a economia global tem se recuperado. O PIB da economia global surpreendeu a todos e teve um ótimo desempenho nos últimos 2 anos, crescendo bem acima do potencial. Quando a gente olha a surpresa em relação a esse crescimento, ela mostra para a gente que todos os economistas, nós aqui inclusive, fomos errados nesse cenário. Todo mundo achava que pós-pandemia o mundo passaria por uma dura e difícil recuperação. E o que surpreendeu? O mercado de trabalho. O mundo todo tem visto taxas de desemprego muito baixas. Depois nós vamos falar de Brasil, mas não é só aqui que o mercado de trabalho está forte. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, as taxas de desemprego continuam em patamares inferiores ao que era o patamar pré-pandemia. E por que isso surpreende? Como eu comentei com vocês, um velho problema voltou, que é a inflação. O mundo, nos últimos anos, estava sem inflação. Na verdade, o mundo todo estava querendo que os preços subissem. Os bancos centrais estavam com taxas a zero, os bancos centrais estavam inovando em termos de políticas econômicas para tentar fazer os preços subirem. Mas aí chegou a pandemia e vários choques adversos e levou a inflação para patamares que nós não víamos desde a década de 80. A gente teve o fechamento da pandemia, que levou à quebra de cadeias, falta de produtos, depois reabriu, a demanda veio forte, aí veio a guerra, foram choques atrás de choques, levando essas inflações no mundo a atingirem patamares de cerca de 10%. E os bancos centrais tiveram que reagir, pessoal, depois de mais de 10 anos com juros baixos, próximos de zero, desde o ano passado o que nós temos visto é um aperto sincronizado de política monetária. Não foi só o nosso Banco Central que teve que subir os juros, o mundo todo teve que correr atrás desse prejuízo para tentar conter essas inflações. O mais emblemático é os Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos subiu mais de 500 pontos em um ano. Esse aperto de política monetária num período tão curto é o mais intenso da história dos Estados Unidos. Nem lá na década de 80, quando a gente estava em período de guerra, em período de choque de petróleo, foi tão rápido assim o aumento da taxa de juros. E aí, uma dúvida que todo mundo ficava é se nós poderíamos ter uma nova crise financeira. A gente teve uma crise agora por conta da pandemia, mas faz pouco tempo que o mundo passou pela crise do subprime, lá em 2008, quando tivemos problemas com toda a questão imobiliária nos Estados Unidos. Dessa vez, pessoal, por enquanto, as questões financeiras elas estão contidas, mesmo com juros subindo no mundo todo e subindo de maneira rápida, a gente ainda não viu problema nas condições para os bancos. Nós tivemos quebras nos Estados Unidos, foram 3 quebras de bancos esse ano, né? O Silicon Valley Bank, acho que é o mais famoso, teve sua falência decretada há 2 meses atrás, e o patrimônio desse banco, ele não era pequeno, né? Quando a gente olha o tamanho dos ativos do Silicon Valley Bank, eles não são menosprezíveis, é muito maior até do que a crise de 2008. Mas a boa notícia é que a quebra desses 3 bancos foi contida por enquanto. A gente não teve disfuncionalidade para o restante dos mercados, os outros bancos não foram contaminados, não teve corrida bancária por lá. Então, esse aumento de juros para conter a inflação, por enquanto, não está levando à disfuncionalidade dos mercados. Depois o Robert pode comentar melhor que eu, mas quando a gente olha as bolsas, os mercados globais, está tudo muito bem, pessoal. Os índices nos Estados Unidos, os índices no mundo todo estão com ganhos desde que essa pandemia chegou. As condições para as empresas continuam muito favoráveis a despeito do juros subir. E aí vocês falam, poxa, Marcela, então é um cenário global bom. O mundo recuperou, a inflação ainda está alta, mas os bancos centrais estão lutando, e enquanto eles lutam com essa inflação, a gente não tem problemas financeiros e nem recessão. Por enquanto é essa história, pessoal, mas o que nós queremos trazer para vocês aqui é uma visão de que essa conjuntura global ainda tem muitos desafios e merece cautela. Qual que é o primeiro ponto de desafio? Uma recessão global.
Eu falei para vocês que o PIB mundial conseguiu recuperar as perdas da pandemia, mas a gente ainda não pode descartar que todo esse aperto de juros, infelizmente, vai brecar o crescimento. Apesar dos mercados de trabalho, apesar das taxas de desemprego estarem muito baixas, quando a gente olha a indústria global, a manufatura, ela está muito fraca. Depois da pandemia, a indústria global não conseguiu se recuperar. Nos Estados Unidos, a indústria já está em recessão. E essa indústria fraca ocorre no momento em que o crédito está mais escasso. É verdade que os bancos não quebraram nos Estados Unidos, mas com juros subindo, com o consumidor muito mais cauteloso em ficar em bancos pequenos, preferindo bancos grandes, o custo aumenta, os bancos têm que repassar tudo isso, as condições de crédito estão mais desfavoráveis. Então, quando a gente olha daqui para frente, nós esperamos que a economia global arrefeça, que ela passe por uma moderação um pouco mais intensa do que nos últimos meses. E essa moderação, pessoal, vai ocorrer no momento em que a China não vai salvar o mundo, né? A gente brinca que a China sempre é um transatlântico enorme ali, que quando se movimenta, tem repercussões para o mundo todo. A China, pessoal, ela está passando por uma mudança estrutural totalmente diferente. A China, ela não quer mais ter aquelas taxas de crescimento agressivas, crescendo mais de 7%, 8% a todo custo. Aquilo levou a vários desequilíbrios internos na China, empresas endividadas, setores não produtivos, levou à alavancagem de setores que não estavam trazendo eficiência e, principalmente, um crescimento de não qualidade, né? Então, a China, desde antes da pandemia, já vinha mostrando que queria mudar essa rota, queria crescer menos, queria crescer com qualidade, inserir a população nesse crescimento, reduzir desigualdade e fazer com que vários setores fossem competitivos. A pandemia atrasou um pouco esses planos, mas agora está muito claro que o presidente da China, o Xi Jinping, ele não vai forçar um crescimento a qualquer custo. E isso para nós tem implicações, né, pessoal? A gente não acredita que a China poderia vir agora para salvar o mundo dessa desaceleração. Não é de lá que vão vir novos estímulos para evitar uma desaceleração, tá? E aí uma outra preocupação nossa é a inflação. Eu falei agora há pouco que a inflação global ela continua alta, mas assim como no Brasil, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, a gente tem visto que preços estão moderando, né? Passando a pandemia, a gente não tem mais falta de produtos, as cadeias estão normalizadas, a demanda arrefeceu, a gente tem queda de preços de commodities. Então, quando a gente olha os índices de custos da cadeia de produção, eles mostram que a inflação vai passar sim por um arrefecimento importante. Só que esse arrefecimento não é generalizado, pessoal. A inflação ainda perturba. Quando a gente olha o núcleo da inflação, aqueles preços ali que são impactados pela atividade, pelo crescimento, eles ainda estão altos e eles estão em patamares que os bancos centrais não podem decretar vitória. O que isso significa? Que as taxas de juros no mundo ainda vão subir um pouquinho. Só que mais do que um aumento residual dos juros, o que nos deixa muito desconfortável nesse cenário global é que nós não conseguimos ainda visualizar a queda dessas taxas de juros. A gente tem um crescimento ainda forte, uma desaceleração acontecendo de maneira ainda muito suave e com a inflação resiliente. Então, mudou o mundo, pessoal. A gente chegou ao fim daquela era de juros baixos, era em que a gente tinha dinheiro ali rodando de maneira fácil, com custo zero. Os juros mudaram de patamar e nós estamos com dificuldade de ver esses juros voltando a cair. E esse cenário, ele é muito mais desafiador no momento em que o mundo está endividado, pessoal. A gente fala aqui de Brasil, de precisar reduzir o endividamento, mas não é só o Brasil. O mundo passou por um maior endividamento pós-pandemia. Era um evento completamente novo, ninguém sabia como lidar com uma pandemia, com o mundo fechado, então os governos gastaram a rodo, tanto para ajudar empresas como para ajudar as famílias. E esse nível de endividamento mudou de patamar. E por que isso preocupa? Primeiro, que os governos agora, eles têm juros mais altos. Como financiar essa dívida maior nesse momento? E o segundo aspecto, o mundo não está preparado para qualquer vento contrário. A gente não espera, graças a Deus, nenhuma nova pandemia, a gente não espera nenhuma outra guerra, mas o mundo, os governos têm pouca margem de manobra, poucas possibilidades para lidar com eventuais problemas adicionais.
E os governos têm essa restrição de poder no momento em que o mundo passa por uma desaceleração do PIB. A gente está falando muito da conjuntura atual, mas olhando para um horizonte de 10, 20 anos, o mundo vai crescer menos. E o mundo vai crescer menos porque o mundo está envelhecendo. Também não é só no Brasil. O mundo todo está com taxas de natalidade bem melhor, a população envelhecendo, ela traz, claro, mais produtividade, mas ela traz desafios para os governos. Como financiar esse sistema de saúde, como financiar essas aposentadorias, como colocar o jovem no mercado de trabalho de maneira muito mais eficiente, com grande educação. Então, o mundo passa por um problema de crescimento menor e os governos endividados trazem uma preocupação. E aí, fora esse crescimento menor com o envelhecimento, a gente não pode esquecer das cicatrizes que ficam com essa pandemia e com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pessoal. Os problemas geopolíticos aumentaram muito, né? Como eu comentei, nós estamos com problemas antigos. A gente voltou a ter temores a respeito de conflitos. A gente tem uma guerra comercial acontecendo entre Estados Unidos e China, e não é uma guerra só de balança de produtos, é uma guerra geopolítica, uma guerra de segurança, uma guerra de inteligência da informação. É uma guerra nova, é um estilo de conflito que a gente ainda não sabe navegar e a gente não sabe as consequências. Fora isso, a gente tem problemas geopolíticos com ameaças entre guerra de China com Taiwan, continua o conflito da Rússia com a Ucrânia, que pode levar novos países a brigarem para entrar na OTAN. Então, é um mundo muito mais delicado, é um mundo muito mais complicado de se conviver. Isso leva à necessidade de planejamento dos países. O que nós temos visto desde a pandemia e desde esse conflito é os países não querendo depender mais de todo mundo. Sabe aquele processo de globalização, do mundo integrado, do mundo em que todo mundo ganhava? Esse mundo está mudando. Os países têm que pensar em segurança, têm que pensar em menor dependência, e o que a gente tem visto é que com esse aumento do risco geopolítico, eles estão procurando produzir em países mais próximos, em países que tenham relações comerciais mais amigáveis e até internamente, mesmo que o custo seja alto, mesmo que a vantagem comparativa seja menor, eles não querem ter dependência. Então, o comércio global está passando por uma desaceleração e os países voltam a se fechar um pouco nesse processo de desglobalização que nós chamamos, tá? Com isso, nós não podemos esquecer outros dois desafios, que é a transição energética e a questão da inteligência artificial. Transição energética, pessoal, o mundo está buscando, desde o Acordo de Paris, diminuir a emissão de carbono, ter um mundo ali com redução de temperaturas por conta do aquecimento global. Isso é muito benéfico, a pandemia atrasou um pouquinho isso, a guerra também, mas a gente só lembra do desafio conjuntural, é investimento, é gasto, os países vão ter que acelerar a transição dessa matriz energética, e isso vai levar a mais endividamento e mais inflação. Essas fontes renováveis têm um custo maior agora, elas são mais escassas, e vão trazer desafios, tá? Qual que é a boa notícia? A chegada de maneira mais forte da inteligência artificial. Essas palavras estão na moda aí no começo do ano, que a gente viu o chat GPT, mas não é algo novo, só que é algo que está ganhando uma velocidade exponencial. E eu acho que essa é uma boa notícia para o mundo. No mundo em que a gente falou que está envelhecendo, no mundo que está endividado, a inteligência artificial ela pode conseguir ali mudar empregos, a estrutura do mercado de trabalho, compor mais de 25% dos cargos que tem não só nos Estados Unidos, como em outros países. Então, se ela for usada de uma maneira inteligente, se os governos estiverem preparados para fazer essa transição de profissões que vão, infelizmente, ficar para trás, mas investir nos setores que vão se beneficiar da inteligência artificial, isso pode ajudar o mundo, tá, pessoal? Então, a nossa conclusão de cenário global é: pós-pandemia, o mundo evitou uma nova recessão, mesmo com inflação alta, mesmo com juros altos, mas a gente ainda tem desafios. A gente não pode esquecer que o mundo vai desacelerar, que os juros não vão cair e a inflação pode ficar alta, tanto por conta do mercado de trabalho que está forte, mas principalmente por conta dessa desglobalização junto com o investimento em transição energética. O que pode ajudar é a inteligência artificial reduzindo custos e inserindo mais pessoas no mercado de trabalho e aumentando produtividade, tá? E aí, como que fica o Brasil nesse cenário, pessoal? O Brasil
a gente brinca que ele está muito bem posicionado, né? Às vezes, mesmo sem ele entrar no jogo, né? A gente brinca, mesmo sem ele entrar na partida, ele está ganhando de lavada nesse cenário global. Primeiro, porque o Brasil não está inserido em nenhum desses conflitos geopolíticos que eu comentei com vocês, né? A gente falou da tensão global com conflitos, com ameaças, com relações comerciais desestabilizadas, e o Brasil, na sua política de ter um bom diálogo com todos os países, ele continua atraindo investimento. Tanto o ex-presidente Bolsonaro como o atual governo Lula, eles não têm tentado interferir nesses conflitos, eles têm tentado manter o Brasil com um bom relacionamento, e isso tem dado certo. A gente tem sido um dos países que mais atrai investimento. De acordo com os dados do FMI, o ano passado, o Brasil foi o 8º país que mais atraiu investimento externo, e não é pouca coisa. A gente teve mais de 70 bilhões de dólares, o que dá mais de 4% do PIB. Então, nós estamos bem posicionados, não estamos sofrendo ainda saídas ou retaliações. Mas, junto com esse investimento, o Brasil também se beneficia da nossa pauta de exportação. O Brasil, por exportar produtos agropecuários, ele fica imune, ele fica blindado de todos esses conflitos globais que nós comentamos e também de uma desaceleração da atividade. Todos os países necessitam de produtos agropecuários, e no momento em que tem uma guerra comercial entre Europa, entre China e Estados Unidos, o Brasil que sai ganhando, exportando ainda mais para a China. A nossa dependência ali das exportações da China já era alta, mas agora a gente tem cerca de 25%, 30% dos produtos que vão para eles nesse momento. E isso tem trazido muito dinheiro para o Brasil, tem melhorado a nossa balança comercial, tem melhorado a produtividade, e tem melhorado muito o nosso crescimento, pessoal. Só que além do Brasil estar posicionado bem no comércio global e no geopolítico, a gente também já está adiantado na questão da transição energética, né? O Brasil já é um dos poucos países ali que tem um percentual de energia que são renováveis. Enquanto o mundo todo tem 15% somente, o Brasil já tem quase 50% da sua fonte ali, do seu consumo de energia em renováveis. E isso é importante não só porque mostra que a nossa briga ali contra todo o processo de aquecimento global está mais adiantada, mas isso mostra o potencial que o Brasil tem para ser explorado, de vir investimentos para esses setores, de trazer países, empresas, criação de emprego para trazer investimento em energia renovável. Então, esse é um grande diferencial do Brasil, tá, pessoal? E esses 3 fatores positivos ocorrem no momento em que a economia brasileira está melhor do que todo mundo esperava. Essa é uma boa notícia também, pessoal. A despeito de pandemia, a despeito de inflação alta, a despeito de juros subindo, é impressionante como o nosso crescimento, o nosso PIB tem sido bem melhor do que todo mundo imaginava. Claro que o Brasil passou por uma contração em 2020, mas depois o Brasil teve 2 anos de crescimento forte e caminha para esse ano subir o PIB em mais de 2% também. E, pessoal, não é pouca coisa. O Brasil, nos últimos 3 anos, surpreendeu todos os economistas. O nosso erro aqui médio foi de quase 2 pontos percentuais por ano. Não existe na história brasileira 3 anos em que nós, economistas, erramos tanto o PIB para baixo. A gente subestimou o Brasil, a gente achava que o Brasil ia ter recessão, ia cair, e o PIB foi bem melhor do que esperado. E o que está explicando essa surpresa, né? Eu acho que tem o fator global, o fator do Brasil trazer investimentos, o fator de exportar produtos agropecuários, tem o fator do Brasil já estar adiantado na briga energética. Mas eu acho que o vetor principal para essa boa surpresa com o crescimento é que o Brasil tem feito a lição de casa, pessoal. Apesar de nós aqui no dia a dia estarmos sempre ansiosos, falando o Brasil pode melhorar, o Brasil está atrasado, o Brasil tem muito mais potencial. Quando a gente olha a retrospectiva desde 2016, pelo menos, a gente fez muitas reformas, e são reformas que nós estamos colhendo os frutos agora. Nós fizemos reforma trabalhista, teto dos gastos, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, marco do saneamento. Às vezes é muito difícil a gente colocar na ponta do lápis qual que é o impacto de cada reforma. Mas quando a gente tem uma agenda que anda, que não para, a gente começa a colher os frutos disso, a gente atrai investimento, o ambiente de negócios fica melhor,
diminui a incerteza, tem muito mais previsibilidade, reduz os custos para o Brasil. Então, esse bom crescimento do Brasil, eu acho que está muito atrelado a essa agenda de reformas. E essa agenda de reformas, pessoal, continua no início do governo do Lula. O Lula começou o governo ainda com muita incerteza, nós não sabíamos o que seria o Lula 3, né? Afinal, ele foi eleito ano passado numa disputa muito polarizada, era um Brasil das rejeições, né? Quem que você não quer que ganhe, muito mais do que quem você prefere que ganhe. E nessa briga de rejeições, a gente não tinha um posicionamento do Lula sobre o que seria o governo dele, quem seria a equipe econômica, qual que seria a pauta. Então, os primeiros meses desse governo Lula trouxeram para a gente dúvidas, o que vai ser a pauta econômica dele. Mas, desde então, as coisas melhoraram muito. Quando a gente olha esse índice de incerteza, a gente percebe que, a despeito do nosso ceticismo, a gente não teve um choque negativo na economia. E por que isso aconteceu? Para a gente tem dois fatores. Primeiro, porque apesar do Lula não demonstrar para a gente qual que seria a pauta prioritária dele, o ministro da Economia dele, o Fernando Haddad, ele está forte. O Haddad começou também o Ministério da Economia com muitas suspeitas, né? Ele mesmo falou essa semana que ele passava ali por fogo amigo e inimigo, mas o Haddad ele tem conseguido fazer um papel excepcional de conseguir dialogar com empresários, dialogar com o Congresso e principalmente dialogar com o Lula. Ele não tem a tática de conflito, ele não quer criar impasses, ele está formando ali um governo em que busca consenso, conversa com técnicos, conversa com políticos e conversa com o Lula sem criar conflitos. E o Haddad, com possivelmente ambições de ser presidente um dia, de crescer politicamente, ele entendeu que a economia não pode ter erros, que a economia, a gente tem que manter essa pauta de reformas, a gente tem que continuar caminhando, porque as coisas no Brasil estão boas. Então, o começo do governo Lula foi atordoado, mas a força do Haddad hoje e o entendimento do Haddad sobre uma pauta construtiva está ajudando a reduzir a incerteza. Só que isso ocorre também no momento em que o Congresso ele faz um papel ali de moderador. O Congresso hoje não dá uma maioria para o Lula governar. Hoje os partidos do Lula têm menos de 150 votos. Então o Lula precisa trabalhar para construir qualquer consenso dentro do Congresso. Enquanto o Lula tenta criar essa base, o que os deputados e senadores mostram para ele é que todas as pautas que foram aprovadas no Brasil nos últimos anos, elas não vão ser revistas. Então, o Congresso evita retrocessos, seja a respeito de autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, marco legal do saneamento, tudo isso o Congresso já barrou, falando que não vai ter retrocesso. Então, é um ambiente institucional para a gente, pessoal, muito mais tranquilo, é um ambiente institucional que diminui sobremaneira a incerteza do que poderia ocorrer por aqui. Só que, além do Congresso barrar retrocessos, a gente também tem pautas que são positivas evoluindo. O Lula não tem maioria para aprovar nada por enquanto, só que o Congresso tem votos para aprovar reformas. E esse ano nós já tivemos duas. As duas ainda não foram finalizadas, mas mesmo que ainda faltem votações, eu acho que já temos que celebrar. O arcabouço fiscal, por exemplo, para a gente foi uma vitória. É uma regra fiscal ainda que precisa de vários ajustes, é uma regra ainda cheia de buracos, só que é uma regra, pessoal, que coloca limite para crescimento das despesas. O Brasil sempre foi um país que gastou muito, e gastou mal, né? A gente sempre gastou sem maneira eficiente. Só que agora o governo do Lula, apesar de mudar o teto dos gastos, ele está colocando um limite ali para despesas que é muito ambicioso. Se o Haddad e o Lula entregarem o que esse arcabouço está falando, eles estão nos dizendo que as despesas vão recuar de maneira significativa em relação aos últimos anos. Então, há uma redução do tamanho do Estado, é algo positivo. Junto com esse arcabouço, a gente teve na semana passada um dia histórico. A Câmara dos Deputados aprovou uma reforma tributária. E é uma reforma tributária que ela já vinha sendo discutida há mais de 20 anos aqui no Brasil, pessoal.
Claro que a gente sabe que não é a perfeita, é uma reforma ainda que precisa passar no Senado, precisa ser discutida alíquotas. Mas, pessoal, essa reforma é transformadora para o Brasil. O Brasil tem um sistema tributário complexo, um sistema tributário ineficiente, um sistema tributário que impede a gente de crescer, investir, de contratar. Essa reforma, na nossa opinião, ela vai aumentar o PIB, ela vai aumentar a nossa capacidade de gerar riqueza ao longo dos próximos anos. Vários estudos mostram aqui que o impacto dela é de pelo menos 0,5% a mais no PIB por ano, né? Ou seja, em 10 anos vamos ter um PIB crescendo ali cerca de 10% a mais por conta dessa reforma. Claro que todo mundo fica preocupado com setores que podem perder, tem alguns setores que vão ter uma alíquota aumentada, principalmente o setor de serviços. Mas eu não consigo olhar perdedores nessa reforma. Para mim, todo mundo sai ganhando. Quando a gente tem transparência, quando a gente tem redução da disfuncionalidade, quando a gente tem um sistema mais eficiente, a gente cresce, a gente gera emprego, a gente consegue reduzir mais os juros. Então, mesmo que alguns serviços, como alimentação, comunicação, transportes, possam achar que são penalizados no primeiro momento, eu acho que depois, quando o bolo crescer e ser dividido, todo mundo sai ganhando, pessoal. Então, o Brasil, ele está passando ainda por agendas de reformas, o que ajuda. Isso diminui muito o risco de investir no Brasil, então melhoram as condições financeiras, e isso ocorre no momento em que a nossa inflação está caindo. Eu falei que lá fora a inflação está desacelerando, aqui no Brasil a desaceleração é até mais intensa. Ontem o nosso IPCA de junho marcou somente 3,16. É um patamar muito mais baixo que no ano passado, quando a inflação chegou a mais de 10%. E quando a gente olha o IGPM, que é a inflação ao produtor, ela está em deflação de mais de 4%, o que indica que esses números de inflação vão continuar recuando nos próximos meses. Essa queda da inflação, no momento em que as expectativas melhoram, por que as expectativas estão melhorando? Por conta desse cenário que comentei com vocês, de reformas, redução do risco, menor incerteza com o Lula, o Brasil sendo beneficiado por China, tudo isso fazem as expectativas reduzir. E qual que é a cereja desse bolo de Brasil, pessoal? Os juros vai cair. A gente está com uma taxa de juros extremamente alta. Acabei de falar para vocês que o mundo ainda está subindo juros, mas o Brasil está tão bem posicionado que a gente vai poder entrar num ciclo na contramão. A gente tem condições de reduzir a taxa de juros já a partir de agosto e uma redução significativa. Nós estimamos que a taxa de juros pode cair até o final dos primeiros semestres do ano que vem, né, em um ano, mais de 400 pontos. Então, isso vai trazer um alívio adicional para as condições das empresas, condições financeiras e um impulso para o nosso crescimento. Outra boa notícia é a nossa taxa de câmbio, né? A gente sempre é perguntado, o câmbio vai valorizar, o câmbio vai para 4,50? Eu brinco que eu não posso responder essa pergunta, né? É difícil para economista. Mas o que eu posso falar para vocês é que mesmo que os juros caia, a gente acha que a taxa de câmbio não vai desvalorizar. O câmbio, né? Ele é a confiança no país. O câmbio é o termômetro do quanto um país está saudável ou não. Quando a gente olha todo esse cenário que eu comentei com vocês, mesmo que os juros caiam, o Brasil não vai ser um lugar para a gente fugir, para o gringo ter riscos, para todo mundo querer tirar o dinheiro do Brasil. Então, nós estamos numa situação com risco político, risco fiscal, risco global reduzido para o Brasil, o que faz a nossa taxa de câmbio ela ficar mais bem comportada, tá? Quais são os desafios do Brasil, pessoal? A inflação. A inflação ainda é alta. Eu falei lá fora de serviços, aqui no Brasil essa inflação é alta, o Brasil é acostumado a sempre ter um pouquinho mais de inflação, então nós precisamos fazer um trabalho de reduzir essa inflação de maneira estrutural e reduzir os juros. 9,5% de juros ainda é um patamar que a gente pode brigar para querer reduzir. E para reduzir isso, a gente precisa ajustar o fiscal. Esse arcabouço ele é bom, mas ele não reduz a nossa dívida, ele só controla o risco. Então, para reduzir a nossa dívida, nós vamos precisar aumentar a arrecadação, fazer outras reformas, tá? O Brasil, quando a gente olha a dívida, ele ainda tem um patamar superior a outros países. Agora, eu acho que o maior desafio de reformas, passando a tributária, é o Brasil melhorar os gastos.
Eu comentei com vocês, a gente gasta muito ainda, a gente tem uma dívida alta, só que o problema é que o governo nosso não tem flexibilidade, né? Eu falei do mundo lá fora, se tiver qualquer doença, né, qualquer vento contrário, não tem espaço. Aqui no Brasil também, a gente já tem um orçamento muito rígido, o governo brasileiro, ele tem 92% das despesas mandatórias, ele não consegue gastar com algo inesperado. Então, a gente precisa gastar melhor com saúde, educação, benefícios sociais, folha salarial. Eu acho que essa é a próxima reforma. Com isso, a gente consegue aumentar ainda mais a nossa capacidade de crescer e enfrentar os desafios. O Brasil também está envelhecendo, o nosso bônus demográfico já ficou para trás. A gente já fez uma reforma previdenciária, mas essa reforma já está defasada de novo. A população brasileira está envelhecendo e vamos precisar saber conseguir financiar essa população e, por fim, aumentar a nossa produtividade. O Brasil é um país que ainda não tem a produtividade alta, não tem a melhor eficiência. O Brasil, inclusive, pode ser beneficiado pela inteligência artificial, mas precisa de investimento, e investimento é gasto, né, pessoal? Por isso a importância do arcabouço, por isso a importância desse governo cumprir essa regra, conseguir melhorar a nossa gestão, tá? Mas, de maneira geral, é isso sobre o Brasil. A gente acha que o Brasil está bem posicionado com a atração de investimento, aumento de exportações, o Brasil tem um desempenho do PIB melhor, a inflação está arrefecendo, os juros vai cair. Os desafios são fazer com que essa inflação fique em baixo patamar, para a gente ter continuidade da agenda de reformas. A tributária agora é a nossa principal briga, nosso principal desafio, mas depois da tributária a gente tem uma agenda enorme para questão de imposto de renda, questão de reforma de gastos sociais e para elevar a produtividade e ter um PIB potencial maior. Muito bem, eu acho que a Marcela procurou, em um curto espaço de tempo, de tentar traçar um pouquinho da visão global e Brasil. Um desafio muito grande, acho que para cada tema que ela mencionou aqui, caberia aí certamente um espaço muito mais longo de perguntas e debates. Eu acho que até em função do tempo, a ideia era agora falar um pouquinho, obviamente, de investimentos e como isso se comportou. E aqui também tivemos várias surpresas, né? Eu só faria um comentário antes, dizendo que eu acho que a mensagem que a Marcela nos passa e nos deixa é de um certo otimismo. Eu acho que tem um cenário construtivo para o Brasil, em especial, a despeito de todos os desafios e riscos que ela mencionou, o que a gente começa a ver é um cenário construtivo para o Brasil, que, oxalá, a gente possa, de fato, começar a colher alguns frutos de todo esse processo que a gente vem vivenciando, um pouco aos trancos e barrancos, nestes últimos anos, né? Eu acho que temos aqui pesos e contrapesos que nos ajudam, de alguma forma, a equilibrar tudo que a Marcela comentou, dos riscos iniciais, Congresso e outras partes fazendo seus ajustes para que, de alguma forma, os ganhos das reformas não fossem perdidos, que outras, eventualmente, políticas não fossem, de alguma forma, implementadas e que se procure, com bastante bom senso, tentar dinamizar o melhor que podemos para o desenvolvimento do Brasil. Dito isso, inúmeros temas ainda de desafios gigantes, a parte de educação, a parte da mudança que vem com todo esse desafio da revolução tecnológica em curso. Não é à toa que nós vamos ver, eu vou falar rapidamente, que o que explica a maior parte das altas nas bolsas, especialmente fora do Brasil, quando a gente depura um pouco os segmentos e índices, nós vamos ver que foram todas aquelas empresas ligadas ao segmento tecnológico. Hoje nós temos uma companhia como a Apple valendo 3 trilhões de dólares na bolsa, né? Quando a gente compara, é quase o dobro do PIB brasileiro. Se reunirmos aqui todo o valor de mercado de toda a composição das empresas que compõem hoje o nosso índice Bovespa, ela vale quase 3 vezes mais. Enfim, a gente vê o quanto isso uma única empresa. Então, de fato, o segmento que tem sido transformador a nível de mundo é todo aquele que está linkado à parte da revolução tecnológica, e ela traz uma série de outros elementos, né? Como tratarmos os databases que vem por aí, como regulamentar tudo isso, e como, acho que a Marcela falou, e essa é a visão
que nós queremos ter, que essa revolução tecnológica venha para ser empregada para o bem, que ela possa, de fato, ser utilizada e ser empregada para o bem de todos. Isso tudo para dizer que nós temos um tema extremamente desafiador, que é o tema da desigualdade, né? E que não vou me alongar aqui porque não tenho pouco tempo, e a ideia é falar sobre investimentos. Mas são outros temas que eu acho que guardam relevância para a gente entender que para esse Brasil, né, prover educação e saúde passa a ser sempre foi cada vez mais essencial para que a gente possa se inserir dentro desse contexto dessa revolução que acontece no mundo. Falando um pouco de investimentos, o que a gente poder assistir? Nós temos uma indústria de fundos hoje que tem 7,7 trilhões de reais, é uma indústria de fundos relevante, ela é a 11ª indústria de fundos no mundo. Nós temos ainda a concentração, uma parte em renda fixa, mas nos últimos anos a gente viu os fundos multimercados ganhando relevância, representando hoje 25% dessa indústria. Os fundos e ações representando muito pouco. Em 2007, as aplicações em fundos de ações chegaram a representar 15% da indústria, hoje é menos de 7%, mostrando aqui o espaço que, se nós conseguirmos construir de fato uma linha positiva para o desenvolvimento do mercado de capitais, auxiliando no desenvolvimento do crescimento das empresas, voltar ao mundo de aberturas de capital, como já está, de alguma forma, vocês devem estar acompanhando nos jornais, se elencando que poderíamos estar assistindo aí a partir do segundo semestre um retorno de companhias que venham ao mercado fazer a sua abertura de capital, ou mesmo em busca do capital através do mercado de capitais, se ampliar, que ampliemos o número de empresas que, de alguma forma, também passem a fazer e ter a sua configuração da sua listagem em bolsa de valores, enfim, e que hoje, que representa apenas 7%, minimamente possa voltar a representar 15%. A composição dos ativos no Brasil é muito diferente do típico investidor médio americano, onde lá eles sempre falam do portfólio 60-40. Na média, historicamente, o portfólio das pessoas nos Estados Unidos tem 60% dos seus investimentos atrelados a equities e o restante em renda fixa ou outros instrumentos. O que nós assistimos foi, no ano passado, uma retirada geral de 130 bilhões de recursos da indústria de fundos, a sua grande maior parte, no ano passado, atrelada aos fundos multimercados e aos fundos de ações, e uma parte também de renda fixa. Esse ano, nós tivemos uma saída de 200 bilhões no primeiro ano, cerca de 200 bilhões no primeiro semestre, um número extremamente expressivo também da indústria de fundos, sendo que desta feita, mais da metade foi da renda fixa e o restante ainda, principalmente na indústria de multimercados e de renda variável. E isso se explica por quê? A maior parte do destino desses recursos que foram retirados da indústria de fundos, eles foram alocados em instrumentos bancários. Hoje, o que se mostrou no último ano, e ainda passa a ser um instrumento extremamente interessante de investir, são aqueles títulos atrelados à inflação, né? Principalmente há uma gama enorme de títulos isentos, oferecendo rentabilidades onde você conseguia, há poucos meses atrás, na média, digamos assim, títulos do governo, inflação mais 6%, estou generalizando sem pegar aqui o tempo de investimento de cada fundo, mas se você pegasse o investimento 2050 no título do governo, você tinha lá por volta de 6,30, 6,40 de taxa de juros ao ano, mais a inflação, e mesma coisa, rentabilidade parecida se você investisse em títulos do governo até o ano de 2030, e hoje nós já tivemos um fechamento importante dessas taxas. Essas taxas hoje no papel de 30 até 2030, a taxa está por volta de 5,15, 5,20, ou seja, já tivemos mais um ponto de fechamento, mas mesmo assim, quando olhamos à frente, ainda continuam sendo extremamente atrativos. Sem falar nos outros títulos incentivados, LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, que pagavam taxas de 7%, 8%, dependendo do emissor, isento de imposto de renda. Ou seja, então, a atratividade continua ainda é muito grande, e a oportunidade, mesmo para o investidor estrangeiro que vem se aproveitando de alocar no investimento aqui em Brasil, porque com esse nível ainda de taxa de juros real que nós temos, mais a apreciação que eles tiveram, se eles investiram nesses últimos 12 meses do câmbio, eles têm tido retornos aí superiores importantes. E o que nós assistimos, só para dizer, o investidor estrangeiro, desde o ano passado e mesmo esse ano, é aquele que investiu na nossa bolsa. O contraponto dos investidores locais,
por uma natureza risco-retorno, optaram para fazer os investimentos na renda fixa. Nós tivemos, no ano passado, uma entrada de mais de 100 bilhões de reais de investidores estrangeiros na nossa Bolsa, e esse ano, volume um pouco inferior, cerca de 14 bilhões nesse primeiro semestre, mas aparentemente com apetite, olhando bem para que, falando da nossa Bolsa agora, nas nossas companhias, também não vou generalizar, mas de um modo geral está muito descontada. O nível de preço-lucro histórico brasileiro é um dos menores dos últimos 30 anos, né? Isso não é genérico para todas as companhias, temos que fazer uma avaliação por setor, mas o fato é que o mercado acionário brasileiro está, de um modo geral, muito descontado, e isso pode se mostrar daqui para frente uma oportunidade para que a gente possa, na diversificação de investimentos, quem sabe começar a alocar uma parcela um pouco maior dos investimentos em renda variável. Enfim, eu acho que o tempo está esgotado, eu procurei aqui, tinha até uma apresentação, eu não coloquei, porque eu vi que o tempo estava muito pequeno, tentei sintetizar muito pouquinho o momento dos investimentos no Brasil. Enfim, deixaria aberto aqui, eu sei que temos 3 minutinhos, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O Robert e Marcela, nós é que temos que agradecer, aí vocês podem ver aí no chat os elogios de uma apresentação de uma maneira muito didática, né? Muito objetiva e principalmente esperançosa, né? Porque eu acho que a gente, assim, o que podemos fazer para que as coisas caminhem? Não adianta ficar jogando pedra, né? O que cada um de nós pode fazer? Aí a Marcela falou da reforma tributária, né? Que é necessária, e é uma reforma tributária com foco no bem comum. Aquilo, mas o meu setor vai ficar meio atrapalhado. Não, mas para a maioria a coisa vai funcionar, né? Então, é essa visão, né, que a gente tem que ter, né? Sair daquele mundo pequeno, né, do meu negócio, do meu espaço, para um cenário mais amplo, né? E foi isso, a Marcela pegou o cenário amplo lá do mundo, né, e veio caminhando, trazendo aqui para dentro da nossa casa, né? E o que nós podemos fazer. Então, é isso aí que o Robert falou, né? Aumentar a produtividade através de uma eficiência, né? Pela educação, pela saúde, e é por aí, né? Utilizando os recursos que a gente tem de inteligência artificial e do nosso conhecimento, né? de energia, de sustentabilidade, né? Que é o que o Papa nos pede, né? O cuidado com a casa comum. Agora, um cuidado que não seja extremista, porque também não adianta a gente, não pode fazer mais nada, então vou mais, não. Tem que ter o equilíbrio, né? A palavra da vez, eu acho que é o equilíbrio, é o olhar, né? Ter um olhar assim, mais amplo, focado, como eu falei, no bem comum, né? Através do equilíbrio. Não sei se a Adalberto gostaria de falar alguma coisa, a gente tem aí algumas, fora os agradecimentos, os elogios, né? Estamos aí pela América Latina também, o Franz está aí nos assistindo, está lá na Bolívia. Então, Franz, leva uma mensagem de esperança aí para a Bolívia também, para que as coisas melhorem por aí também, né? E o mundo está... Eu achei interessante, Marcela, quando você falou, porque era a minha percepção também, que o mundo globalizado, mas, ao mesmo tempo, independente, né? E, de novo, é o equilíbrio. Como é que você consegue, né, estar conectado todo mundo, mas ter uma autossuficiência, ter um equilíbrio do nosso país? Não sei, Adalberto, se gostaria de fazer alguma consideração. A gente realmente está aí com o tempo apertado, e parabenizo mais uma vez aí, e agradeço a disponibilidade de vocês dois. Eu quero agradecer a Marcela, ao Robert, né, por esses estudos, esses dados, uma avaliação maravilhosa, global e Brasil, Marcela. Muito obrigado por isso. Assim, e a mensagem que fica, né? A gente já recebeu aqui várias mensagens de otimismo que vocês trouxeram para nós. Ótimas notícias. O Robert já fez isso lá no Centro Britânico Brasileiro em 2012. Então, vocês agora, você, Marcelo, e o Robert, de novo, trazendo esperança para nós, né? Muito, muito grato. E que venham mais vezes. O Robert acho que tem mais coisa ainda para falar, e você também, que venham mais vezes aqui conosco. Muito obrigado. Pode fazer um seriado, né, Adalberto? Cada um dos temas a gente vai fazendo um seriado, né? Abordando cada um, destrinchando um pouco mais para a gente, porque... E realmente importante é isso, que a gente traga essa mensagem de oportunidade, né? Que nós somos um país de inúmeras oportunidades,
de um povo bom, de um povo fraterno, acolhedor, de bom humor, né? Mesmo na desgraça, a gente está rindo e está fazendo chanchada, né? Com os nossos percalços, e assim acho que a gente vai caminhando. Robert, não esquecemos aquela sua fórmula da felicidade a partir do servir. Aquela forma que você apresentou para nós lá em 2012. E que o papai falava muito, Robert e Marcela, que o dinheiro tem que vir do trabalho, né? E o trabalho que é a felicidade, é a realização da pessoa se dá através do trabalho, né? A gente não conhece outra fórmula que não seja essa, né? Vocês trabalham com investimento, mas é um investimento para que o trabalho seja produtivo, para que a gente consiga ter mais frentes de trabalho, mais oportunidades de trabalho, e um trabalho com oportunidades iguais para todos. Eu acho que esse é um grande... Só um agradecimento especial ao Wagner Santos, que fez aí o convite direto. E vários, né, Adalberto? Vários, né, Robert? A coisa foi, veio e voltou, mas no dia a coisa funciona e aparece. Foi muito bom. Obrigada, viu? Obrigado. E se eu pudesse dizer só que já nos referimos tanto ao trabalho, né, onde passamos a maior parte do nosso tempo e no sentido de realização e propósito que ele certamente deve ter, que nós possamos não fazer dele o sacrifício, mas torná-lo o nosso sacro ofício. Realização através do trabalho, né? Não tem nada melhor do que isso, fazer o que a gente realmente gosta. E o Padre Valdeir, que faz o que ele realmente gosta, que é rezar por nós e nos inspirar, né, Padre Valdeir? Dê aí a sua bênção e faça as suas considerações, por favor. E, Robert, só perguntar uma coisinha. A gente pode disponibilizar essa apresentação? Sim, por favor. Ok, obrigada. Bom, primeiro que trabalho não é castigo, o trabalho é bênção. Eu acho que a gente precisa olhar o trabalho de forma diferente. Segunda coisa que eu queria colocar, Marcelo e Robert, o meu conhecimento na área econômica é empírico, mas o sentimento não. Eu tinha um pressentimento dentro do meu coração que a coisa estava indo para um lado correto e bom, sabe? E as pessoas sempre tentando olhar pelo lado negativo, falando, não é possível, né? Não é possível, porque o pressentimento dentro do meu coração é de que nós, como país, né, ou seja, nós estamos no caminho certo, né? Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações em termos de administrativo, mas em termos econômicos, né, ou seja, a gente está no caminho correto, né? E isso é que nos deu e nos dá sustentação e nos faz estar onde estamos hoje diante do mundo. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com a apresentação de vocês, né? Porque me tirou um grande peso né, das costas, né? De ficar defendendo uma coisa do conhecimento empírico, né? E que Deus abençoe e continue dando realmente a vocês aí essa sabedoria e de levar as pessoas a acreditar nelas mesmas e acreditar no nosso país. Tá? Parabéns para vocês pela apresentação e que essa oração do Pai Nosso, né, você pedindo que o céu e a terra estejam sempre em união, né, que é a oração do Pai Nosso, possa realmente estar mesmo bem vivo dentro do coração de vocês, né, e de todos aqueles que nos acompanharam nessa manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos pela presença. E, mais uma vez, obrigada, Robert, Marcela. Voltem mais vezes e nos inspirem com bons presságios, né? Que a gente possa continuar com eles. Adalberto, parabéns aí por mais um Café da Manhã. E obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã inspiradora. Até o próximo Café da Manhã. Um forte abraço a todos. Obrigado a todos. Até.